esses dias eu li em algum lugar uma frase que era mais ou menos assim: dizem que o idoso gasta muito, mas eu gasto bem menos que o meu neto. Não lembro se foi num comentário na internet, sei lá, mas eu achei um ponto interessante, resolvi fazer um vídeo pra gente falar sobre isso. Quem será que gasta mais? Os jovens ou os idosos? Primeira coisa que eu quero trazer aqui é que isso depende totalmente do idoso e do quanto esse idoso teve de educação financeira ao longo da vida. Depende de quanto ele se preparou para a terceira idade. Logo de cara a gente já pensa que idoso gasta mais, porque ele tem gasto com plano de saúde, com remédio. Mas a verdade é que mesmo gastando muito com remédio e com saúde, se for um idoso que conquistou muita coisa, ele pode ter 1000 vezes menos gasto que um jovem. Porque um idoso que se preparou para o futuro vai ter conquistado muita coisa que um jovem ainda não conquistou e está tendo que pagar todo mês. Ah, um idoso gasta pra caramba com plano de saúde e remédio. Tá, é verdade. Um plano de saúde básico aí para um idoso vai custar 1.000, 1.200, dos mais simples. E o cara pode gastar muito com remédio. Tem idoso que gasta aí uns mais, outros menos, mas na faixa de 250 conto por mês. Então, somando um plano de saúde mais o remédio, vai dar aí 1.500 por mês. Mas se for um idoso que tem casa própria, o valor que ele gasta com plano de saúde e remédio é menor que o gasto que um jovem tem com moradia. Hoje um jovem ou adulto aí vai gastar mais ou menos 1.500 por mês com o financiamento ou aluguel da casa. Uma pessoa com 70 anos que se preparou, lá na frente, não vai ter um monte de gasto que o jovem ainda tem, que nem a da casa própria, financiamento de um carro. Hoje um jovem vai pagar aí 1.500 de moradia e 800, R$1.000 de um financiamento do carro. Se o idoso já tem casa própria e carro quitado, ele já sai R$2.500 à frente de um jovem. Uma economia bem maior que o valor que ele gasta com saúde. Agora vamos pensar em outros gastos aí de um idoso. Será que um idoso gasta mais dinheiro com coisa de consumo? A gente pode incluir aqui roupa, aparelho eletrônico, qualquer coisa. No geral, um idoso tende a gastar bem menos com roupa. Primeiro porque ele já amadureceu e já entendeu que ostentação é coisa de gente sonsa. Diferente de jovem que gasta para provar e impressionar os outros, idoso não tem essa imaturidade e não se preocupa mais em impressionar ninguém. Se a gente pensar que muito jovem gasta pra caramba com ostentação, com roupa de marca, esse é um defeito que o idoso, na maioria, não tem mais. Vamos pensar num celular. Quantos jovens você conhece que é louco pra pagar 8, 10 mil reais num iPhone novo? Agora, quanto idoso você vê com essa vontade? Os gastos com consumo de um idoso pode ser bem menor que o de um jovem, mas que ele não se preocupa mais com marca, com etiqueta, com aparelho de último tipo. Eles vivem e esse status não é mais um negócio que importa para eles, né? Claro que tem idosos de todo tipo, né? Mas eu tô falando da minha avó, do meu avô, da tua avó, do teu avô. Não tô falando de um idoso famoso da Rede Globo, né? Um idoso está mais preocupado em doar coisa que tem do que ficar juntando bem e ser consumista. Por exemplo, meu avô morreu há alguns anos. Cara, a única coisa que ele gostava de gastar dinheiro era para comprar livro, e isso eu herdei dele, só a única coisa que eu gosto de comprar é livro, né? E viajar para a Bahia de ônibus, porque ele era baiano roxo. Então, pensando no dinheiro que ele tinha, o maior prazer dele era ajudar os outros. Meu avô conhecia todos os garis pelo nome e escrevia carta para eles todo final de ano. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, um idoso não está preocupado em ficar consumindo coisa, é mais pensa em ajudar os outros. Então a cabeça, a prioridade do idoso muda muito, principalmente quando passa ali dos 75 anos, mais ou menos. Outro gasto que o jovem tem pra caramba e idoso já não tem, é o gasto com educação, faculdade, curso. Hoje um jovem pode gastar mais que 50% da renda dele pagando faculdade. E até quem já é formado, quando tá ali com os 30, 40 anos, pode não ter gasto com ele, mas tem gasto com a escola do filho. Escola infantil hoje é mais cara que muita faculdade. Tem gente que gasta 1.000, 2.000, 3.000 por mês com escola para filho. Isso aí é um gasto que o idoso já não tem mais. Uma coisa que é cara pra caramba para um idoso é quando ele precisa de um cuidador. Ou precisa ir para uma casa de repouso, né? Isso é caro pra caramba, mas justamente por ser caro, acaba não sendo um negócio que é para pobre, mas para rico. Hoje em dia, uma casa de repouso para idoso pode custar aí 5, 10, 15 mil por mês. Então não é um negócio que está muito no perfil aqui do canal, né? Que é de gente com menos grana. Outra vantagem financeira para o idoso
é o fato de que com 70, 80 anos você já não tá mais tão preocupado em curtir a vida em rolê, balada, viagem. Tem idoso que ainda é ativo, mas pensando na maioria, quanto mais você envelhece, mais você quer paz e sossego dentro de casa. Tem uma tendência do idoso gastar menos com lazer do que o jovem. E mesmo quando o idoso quer fazer alguma coisa, ele paga meia no cinema, no teatro, em show, pode pegar transporte de graça, sem pagar nada no ônibus, no trem, coisa que o jovem tem que pagar. Os hobbies, né, os prazeres do idoso não são tão caros quanto os de um jovem. Eles começam a priorizar outra coisa, em especial a contemplação, o sossego, a solitude, o silêncio, né? Com relação à alimentação, os gastos dos idosos também podem ser menores. Eu dei uma procurada aí e eu vi que os idosos tendem a comer menos que o jovem, por causa da diminuição do metabolismo, alteração no paladar, no olfato, e até às vezes por problema de saúde, problema dentário, que pode afetar, né, diminuir o apetite deles. Então eles podem gastar menos com comida, mas por outro lado, pode gastar mais se tiver necessidade de algum suplemento, algum complemento alimentar, comida específica, uma dieta específica, sei lá. Agora pensando nas questões mais financeiras mesmo, se foi uma pessoa organizada que conquistou muita coisa, hoje ele deve estar devendo muito menos. Então, pode não ter mais gasto com financiamento, com empréstimo consignado, que pega metade do salário de um jovem hoje em dia. Outra coisa, é fundamental que todo mundo invista uma parte do salário, da aposentadoria. Só que quanto mais você envelhece, menos isso se torna importante. Não estou falando que não é importante, mas que é menos importante, principalmente a questão do valor. Por quê? Porque o idoso, querendo ou não, está muito mais perto do fim da vida que um jovem. Um idoso de 75 anos, provavelmente ele vai ter mais 15 anos pela frente. Então ele não precisa fazer um investimento de longo prazo pensando daqui a 30, 40 anos. Ele já pode começar a gastar o dinheiro que ele tem, com sabedoria, né? Então a necessidade de um jovem investir uma parte do dinheiro todo mês é muito mais importante que para um idoso. E o valor do investimento mensal de um jovem tem que ser bem maior que o valor que um idoso investe. Então, até nesse sentido, os mais jovens gastam mais dinheiro que os idosos. E aqui na questão financeira, a gente tem um problema também que é o valor da aposentadoria. Normalmente, o valor que a gente recebe de aposentadoria é menor que o valor que a gente recebia de salário. Então, aí é uma desvantagem. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. E aí é osso, né? Então, a gente tem o ponto da redução de renda do idoso, que pode atrapalhar, principalmente levando em conta que o idoso não consegue mais fazer Uber, já não tem ânimo para fazer renda extra. Então é isso, galera. Eu acho que eu pensei no máximo de coisa aqui, tentando levar em conta o que eu lembro dos meus avós, né? E dos meus tios e outros idosos aí que eu conheço. A minha conclusão é, se o idoso se planejou, ele vai ter mais conquista do que dívida. Então ele pode gastar bem menos do que um jovem. Agora, se for um idoso que não se preparou, não conseguiu se preparar por falta de oportunidade ou por falta de informação, que a gente tem hoje e nossos avós não tinham lá atrás, aí pode ser que o gasto dele seja bem pior que o de um jovem, porque ele vai ter todos os gastos que um jovem tem, com moradia, carro, mais os gastos de saúde, que para eles a conta fica bem mais pesada, tá? Mas é isso aí, comenta aqui o que você achou e o que você acha que faz sentido, o que não faz, para enriquecer mais o assunto, né? Vou deixar aqui na tela 4 vídeos que podem te ajudar a envelhecer melhor para que você seja um idoso preparado, que não depende de dinheiro dos outros e tenha uma vida muito boa e é isso que você merece. É nóis!